Certa vez, a esposa de Zebedeu, a mãe do apóstolo Tiago e João, pede um favor, no mínimo, que chama a nossa atenção. Ela pede para que no reino de Jesus, João e Tiago se assentassem uma à sua direita e uma à sua esquerda. E nos surpreende a resposta de Jesus, porque ele faz uma pergunta: podeis vós beber o meu cálice? Então, eu quero fazer uma pergunta para você que me assiste. Você conhece, você sabe do que se trata o cálice de Jesus? É possível a nós, discípulos, bebermos desse cálice de Jesus? Nos foi dado beber esse cálice? Fique comigo até o final desse vídeo e nós vamos meditar um pouco sobre o cálice de Jesus. Paz, meu amado do canal. Lá em Mateus capítulo 20, nós encontramos uma pergunta muito legal. A pergunta de Jesus para os seus discípulos era se eles poderiam beber do cálice dele. Essa pergunta de Jesus tinha a ver com um pedido, um favor que a mãe dos discípulos tinha pedido. Bem, a mãe do Tiago e de João, que eram os apóstolos, pediu que um se assentasse à direita e um se sentasse à esquerda. Bem, o que me faz ter atenção sobre esse texto? Porque nós temos analisado aqui que a humildade é uma escada para a honra. E esse momento não parece ser um momento muito humilde. Pedir para sentar na direita e na esquerda no reino dos céus é ocupar os melhores lugares. E a resposta de Jesus me fez me prender a esse texto nos meus devocionais e ficar olhando para esse texto e observar tudo que estava logo antes desse texto e depois desse texto, porque este é um caminho de observação que é saudável para quando você quer interpretar as Escrituras. E quando eu observo todo o contexto, a primeira coisa que eu vou observar é que essa mãe, ela estava agindo naturalmente como uma mãe, querendo os melhores lugares para os seus filhos, óbvio, claro. Mas algumas coisas me chamam a atenção, porque ela não é só uma mulher aleatória na Bíblia, ela também é tia de Jesus. Durante a crucificação de Jesus, a gente encontra um grupo de mulheres que é descrito nos evangelhos. Em Marcos, é descrito em Mateus, é descrito em João. E quando a gente pega todos esses textos que apontam quem são essas mulheres, nós encontramos lá uma mulher chamada Salomé, que é irmã de Maria. E tida lá por esses textos como esposa também de Zebedeu. Então nós concluímos que a esposa de Zebedeu, mãe de Tiago, mãe de João, é também irmã de Maria, sendo então tia de Jesus. Por isso, talvez essa audácia em perguntar e pedir esse tipo de favor. Ora, nos nossos dias, toda a história da humanidade, nós encontramos situações de nepotismo, ou seja, em que familiares, parentes pedem favor na administração pública, enfim, na administração de um reino, em favor dos parentes. Então, uma tia está pedindo uma espécie de favor, né, em detrimento aos outros discípulos, né, e não levando muito em consideração aqui, não pensando muito se esse ou aquele eram, como é que eu posso dizer, mais capacitados ao cargo da direita e da esquerda no reino. Mas ela estava levando em consideração o fato de eles serem filhos e essa relação de intimidade em que eu posso chegar a alguém que é meu sobrinho e pedir um lugar legal para os meus filhos. Então, o primeiro ponto que eu analiso é que uma coisa corriqueira, natural, que poderia passar despercebido. Mas dentro de um contexto bíblico que a gente passa a observar, a gente vê que Jesus está continuamente, desde o capítulo 16, e vai chegar até o capítulo 23, em que os discípulos vão estar ceando, ou seja, é bastante tempo dentro da Bíblia, acontecendo a mesma coisa. Acontecendo o quê? Uma disputa entre os discípulos por posições, por lugares. Nós vimos no vídeo anterior, que você vai poder clicar aqui, ó, vai aparecer para você, no vídeo anterior, essa disputa, e aqui continua essa disputa. E nós vamos perceber que, então, em meio a Jesus perceber que isso está acontecendo no coração dos discípulos que estão seguindo, ele está combatendo isso, demonstrando continuamente humildade. E ele demonstra
a sua humildade ilustrando, né, nos seus ensinos. Ele ilustra isso com a preocupação aos perdidos. No capítulo 18, dos 7 a 14, no 18, ele mostra ali uma parábola que mostra uma relação de necessidade para com os perdidos, né? Então, de necessidade de ser humilde para compreender os perdidos. Ele também mostra, lá no partido 21, 18, 21 de Mateus, mostra uma ilustração com relação ao perdão contínuo, com aquela famosa frase do quanto deve se perdoar, 70 vezes 7, né? Então, é necessário uma humildade para lidar com tal perdão. Então, ele mostra também uma humildade necessária para tratar dentro da igreja quando o irmão peca contra o outro. Isso ele mostra lá no verso 15 de Mateus 18. Bem, fato é que a humildade está sendo sempre ilustrada, já que ele está vendo dentro do contexto de discípulos uma contínua briga por relação a cargos, a posições, um orgulho brotando dentro do coração deles. E aí, entra no capítulo 19, ele vai tratar de problemas humanos, naturais, ele cura enfermidades, ele trata ali também do problema do casamento, ensina sobre o casamento e o novo casamento, sobre questões de divórcio. Ele fala ali também o problema com a riqueza. E a partir desse texto eu quero explicar um pouco mais, que vai nos ajudar a compreender o contexto dos discípulos. Perceba, nesse texto que trata das riquezas, que se encontra no capítulo 19, a partir do verso 16, nós encontramos um jovem que Jesus recebe e que vai ter com Jesus, um jovem lhe procura, querendo saber a respeito das coisas de Deus, querendo saber como era possível herdar a eternidade, herdar a salvação. E Jesus, a partir dos textos de Marcos, de Lucas, nos mostra claramente, nos mostram lá nesses textos que Jesus olha para esse jovem e o ama. Antes de qualquer resposta, ele o olha com amor, porque ele encontra nesse jovem uma sinceridade de coração, querendo entender a respeito da salvação. E por ser ele muito rico, ele não percebia, esse jovem, que apesar dele seguir os mandamentos, apesar dele tentar ter uma conduta justa, ética, moral, ele tinha uma coisa que Jesus toca para fazê-lo, toca na ferida, né? Para fazê-lo enxergar que se ele quisesse de fato ser perfeito, já que ele era um homem sincero, que ele deveria confiar em Deus, totalmente confiar em Deus. E que por ser rico, ele confiava nas riquezas. E ele faz uma pergunta para esse jovem. Você observa os mandamentos? O jovem responde, né? E sim, observava todos desde a infância. E então Jesus diz a ele: se você quer de fato ser perfeito, vai e vende tudo que tem. E ele se entristeceu por ser um jovem possuidor de muitas riquezas, um jovem que possuía muitos bens. Ele se entristece. E o que é muito belo nesse texto, quando eu parei para observá-lo e analisá-lo mais profundamente, é que a palavra que Jesus olha para convidar esse jovem fala assim: vai, vende tudo que tem, vem, me segue. É a mesma palavra utilizada para os discípulos, para os apóstolos. É um convite. Quando Jesus convida os apóstolos, ele usa as mesmas palavras, ou seja, ele estava mais do que chamando a atenção desse jovem para uma percepção de que ele tinha o seu coração preso nas riquezas, mas ele estava convidando ele para ser um discípulo, para ser um apóstolo, para ser um seguidor de Jesus, daqueles que seguiam Jesus de maneira mais próxima, que se assentasse com ele, que estivesse com o Mestre. Essa é a palavra no grego nos dá essa interpretação. E aí, fato é que esse jovem não segue Jesus, e ele se entristece e se retira. E os discípulos, assistindo essa cena, e maravilhados com Jesus falar que quão difícil era que um rico pudesse entrar no reino dos céus, mas não por se referir à riqueza como um problema, mas ao coração do homem que se apega à confiança nas riquezas e deixa de confiar em Deus, se apega às riquezas e se impressiona os discípulos a tal modo que eles questionam Jesus, e dessa maneira então quem poderia ser salvo, né? E Deus, Jesus ali na sua sabedoria, no seu conhecimento das coisas de Deus, afirma para eles que isso parece ser impossível
para os homens, mas para Deus não há impossíveis para Deus. E na sequência, Jesus então olha para os discípulos e dá um ensino muito importante, né? A partir da pergunta dos discípulos. Pedro, maravilhado talvez com essa instrução a respeito do jovem rico, pergunta a Jesus: mestre, nós que deixamos todas nossas casas, deixamos tudo, né, para te seguir, o que vai ser de nós, né? Então Jesus afirma que na regeneração, ou seja, lá quando, nos fins dos dias, nas últimas coisas, quando ele se assentar no seu trono, julgar as nações da terra, for julgar as nações, os discípulos se assentariam em tronos, né? E é muito interessante porque, mais uma vez, ele, dos tantos nomes que poderiam ser utilizados para o Messias, ele utiliza-se de um título chamado Filho do Homem. O Filho do Homem mostra humildade. O Filho do Homem é o Huios Anthropos, né? O Huios, no grego, significa um filho de descendência. A gente está falando de filho que pensamos no gênero adâmico, de Adam. Estamos falando de um filho de homem, né? Não é aplicado esse termo para animais, raramente. Então, está se dirigindo a um filho de homem que mostra, então, através dessa palavra original, um esvaziamento, mostra uma mortalidade, uma possibilidade de morte, e atribui a ele como um descendente do gênero humano. E isso me leva a compreender que lá em Gênesis, nosso Deus tinha prometido a Adão e Eva, quando conversa com eles após o pecado, que o filho de mulher, o filho nascido de mulher, pisaria na cabeça da serpente. E ele fala lá que o descendente esmagaria a cabeça da serpente. Então, Jesus, ele, além de se esvaziar, ele está cumprindo o Antigo Testamento e está tomando para si o título messiânico de o Filho do Homem. Ele está se apresentando como aquele que pode ser morto, aquele que vai morrer na cruz, aquele que é um descendente do gênero Anthropos, dos homens, ele é descendente, nascido então de Maria, naquela concepção que nós cremos, que é uma concepção nascida do Espírito Santo, sem então trazer consigo a mancha do pecado de Adão, o pecado original, tendo em vista que Maria foi concebida pelo poder do Espírito Santo, o sêmen de Deus, que é chamado na Bíblia de Palavra de Deus, o sêmen de Deus foi ouvido por Maria, então a fé foi gerada em seu interior, e Maria ficou então cheia do Espírito Santo por causa do sêmen de Deus. O sêmen de Deus é a Palavra de Deus, ok? Então, como Palavra de Deus, nós podemos nascer de novo ouvindo a Palavra de Deus. Porque todos nós que nascemos nessa terra, nós nascemos em pecados. Porque o sêmen do homem, de Adão, é o que transmite o pecado. O sêmen de Deus é o que faz com que eu nasça. O sêmen de Adão, além de gerar filhos naturais, ele também transmite o pecado. O sêmen de Deus, além de gerar filhos pela fé, foi assim que Jesus foi gerado, o filho da fé que Maria teve naquela hora, então gerou-se ali o filho, né, de Deus, por uma concepção da palavra. O novo nascimento, quando a gente começa a ouvir as coisas de Deus e se volta para Deus e começa a obedecer a Deus, tem a ver com, primeiramente, a gente passar a ouvir a palavra de Deus. O fato é, então, que Jesus está tomando em si, tomando para si mesmo, a ideia de que ele é um filho, nascido do gênero humano, né? E é um descendente, então. Então, ele está indo para a cruz para cumprimento da palavra de Deus, dita a Adão e Eva. E o nascido de mulher, Jesus, esmagaria a cabeça da serpente. Bem, além dessas questões, eu preciso compreender que Jesus, como 100% homem, ele também é 100% Deus. Ele é Jesus, ou seja, humano, e ele é o Cristo, ou seja, a sua deidade. Ele traz
o Cristo como marca de sua natureza também. Ele tem a natureza humana, ele tem a natureza divina. Porém, essa terra, a terra foi dada a ser governada pelos homens. Então nós vamos encontrar lá Adão, após a criação, recebendo da parte de Deus a autoridade para governar a terra. E depois que Adão recebe a terra para ser governada, nós encontramos Deus colocando Adão num estado de dormência, dormindo e tirando da costela de Adão, fazendo uma auxiliadora chamada Eva, a partir de Adão. Então, a palavra utilizada lá no hebraico é estar como se fosse debaixo de uma missão. Eva seria a auxiliadora, seria aquela que teria a missão de auxiliar Adão em suas missões de comando, de governo aqui na Terra. Sendo assim, essa terra, ela escuta comandos de homens, só que homens no estado original, sem pecado. A partir do pecado, a terra passou a dar problemas para o homem e passou a se revoltar e rebelar contra o homem. As doenças, as mortes foram todas consequências do pecado de Adão. No pecado de Adão, se você analisar no capítulo 3 de Gênesis, ele nos mostra o Adão recebendo da parte da serpente uma tentação de comer o conhecimento do bem e do mal. O fruto proibido é chamado na Bíblia de conhecimento do bem e do mal. Só que no momento da tentação, no momento que Adão é tentado, o oferecimento desse fruto vem com uma cobiça, uma soberba por trás, que dizia a serpente a Adão, aos ouvidos de Adão, dizendo assim, olha, é certo que você não vai morrer se você comer. Deus sabe que no dia que você comer, se vos abrirão os seus olhos e vocês serão, como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então, perceba que o veneno que a serpente coloca você pode desobedecer que você não vai morrer. E outra, você vai ser igual a Deus. Por isso que Deus não quer que você coma. Porque Deus sabe que no dia que você comer, se vos abrirão os olhos e você vai ser como Deus. Perceba que a Bíblia, em Isaías capítulo 14, Ezequiel 28 e outros textos mostram que o motivo pelo qual o diabo caiu, o antigo conhecido como Lúcifer, um anjo, querubim, caiu, foi a cobiça em querer ser igual a Deus, em cobiçar o trono de Deus. Então agora, para você que está atento, você vai perceber que esse negócio de cobiçar o trono e querer ser igual é muito antigo. Se assentar, então lá nos textos vai dizer que o diabo, Satanás, ele propôs no seu coração de ser igual a Deus, de ter um trono semelhante ao Altíssimo, então queria se equiparar a Deus. Então, erro da criatura, né? De se equiparar. Mas perceba que quando eu volto para a compreensão do texto que a gente está analisando, o Jesus está assumindo sobre si uma natureza humana, que é filho então do descendente, que é terreno, sem pecado, ele está mais ou menos no estágio de Adão, ele não tem pecado, porque ele é nascido na concepção do Espírito Santo, e então a terra está escutando Jesus, os homens estão escutando Jesus, as multidões estão seguindo, as doenças estão sendo curadas, a natureza obedece os seus comandos, porque ele é um homem no seu estado original, sem pecado. E ele pode, então, dar ordens de comando nessa terra e governá-la, porque ele escolheu se submeter, ele está totalmente vazio em cumprimento e obediência dos comandos de Deus com relação aos seus propósitos, né? O propósito de vida de Jesus era exatamente para essa hora que ele estava vindo, para ir para a cruz, nos perdoar, nos resgatar do império das trevas, pagar o preço pelos nossos pecados, nos redimir e então sermos aceitos em Cristo pelo nosso Pai. E, então ele vai propor isso na próxima parábola. E depois que os discípulos então questionam sobre nós que abandonamos, né, todas as coisas te seguimos, Jesus fala ali que o Filho do Homem, quando ele se assentar nessa posição, quando ele for então na regeneração de todas as coisas, ou seja, lá no fim das coisas, quando ele voltar, nos tempos, né? Quando ele voltar, os apóstolos se assentariam em tronos com ele. Então, não foi à toa que eles estão perguntando, então, eles estão ali questionando Jesus sobre
o local no reino onde eles vão se assentar. Eles prestaram atenção nesse ponto, né? Jesus falou que eles iam se assentar em tronos. E daí, a sequência disso, Jesus propõe uma parábola, após ele falar sobre essa questão do se assentar nos 12 tronos. Ele fala e cita que, porém, muitos serão primeiros e esses primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Bem, eu quero pensar aqui com você na importância da próxima parábola, porque a próxima parábola tem um fator de esclarecimento muito jóia. Jesus vai propor uma parábola, e as parábolas elas têm por função clarear, jogar luz sobre o ensino. É óbvio que aqueles que não compreendem as parábolas, parece que turva mais a água que estava clara fica turvada, não é possível então enxergar. Mas as parábolas, para aqueles que têm a mente de Cristo, começam a compreender as questões do reino, começam a se voltar para Deus, elas só jogam luz naquilo que está claro. Então, essa parábola vai jogar luz dentro do contexto de Jesus. Ele está seguindo, sendo humilde, está seguindo para Jerusalém em humildade. No caminho, ele está operando sinais e prodígios porque ele não tem pecado. Ele é o último Adão, descrito por Paulo no capítulo 15 de Coríntios, carta aos Coríntios. Ele é o último dos Adão e ele é considerado o segundo homem. O segundo homem, o novo modelo de homem, mas é também o último Adão. Ele é considerado, então, como um Adão. Preste atenção. Por isso, ele vai nos explicar, enquanto ele está operando essas coisas, enquanto ele está fazendo sinais e maravilhas, tá vendo? Ele vai nos explicar uma parábola que nos faz entender princípios do reino. Ele vai falar que um trabalhador da vinha, na verdade ele fala que um dono de uma vinha sai para recrutar trabalhadores para trabalhar na sua vinha. E ele sai no primeiro horário, contrata um grupo de trabalhadores e promete pagar um denário para esse grupo de trabalhadores. E passa o dia vai se estendendo, as horas vão se passando, ele sai e recruta um novo grupo de trabalhadores. Esse novo grupo de trabalhadores vão para a vinha e lá estão trabalhando. Ele sai mais uma vez, isso ele faz em alguns momentos do dia, recruta trabalhadores à medida que o dia vai se rompendo por terra. Então, os últimos que são contratados para trabalhar são chamados primeiramente para receber o que deveriam como pagamento do dia. E a Bíblia fala sobre um denário, né? O denário, pelos estudiosos, é apontado como o pagamento, a quitação como dia de trabalho. Então, pagam um denário para aqueles que chegaram por último, ou seja, aqueles que trabalharam menos. Então, aqueles que vão em sucessão, aqueles que chegaram por último, vão sendo chamados os últimos para os primeiros. Então, ele está ilustrando aquilo que ele tinha falado para os discípulos. Os últimos serão os primeiros. Em que sentido? Os que trabalharam menos, chegaram por último, vão primeiro receber o que precisam receber. E aqueles que chegaram por último vão receber depois. Ou seja, aqueles que trabalharam, na verdade, primeiro, vão receber depois da parábola. Isso parece um pouco complexo, né? Mas é muito simples. O que trabalhou menos é chamado primeiro. O que trabalhou mais vai ser chamado por último. O que trabalhou menos recebe o mesmo tanto que o que trabalhou mais. E o que trabalhou mais na parábola, os que chegaram primeiro, à luz do dia, começaram ali os primeiros a serem recrutados, ficam chateados e expressam sua chateação para com o dono da vinha. E o dono da vinha responde a ele o seguinte: acaso eu sou injusto? Acaso, por exemplo, eu estou deixando de pagar aquilo que eu prometi para vocês? Não. Agora, se o coração de vocês é ruim, vocês querem que o meu coração seja ruim, que eu pague... ele faz um trocadilho, né? Acaso a minha bondade para vocês soa ruim? A minha bondade consistia em dar a mesma coisa. A bondade de quem está recrutando, os trabalhadores, consistia em dar a mesma coisa para quem está trabalhando, independente de quanto trabalhou. Essa era a bondade que estava expressando. Só que isso tem um contexto. Essa parábola está falando da salvação. Então, se eu trabalho muito ou se eu trabalho pouco,
o que Jesus vai nos dar é o mesmo preço, a mesma coisa. Ele vai dar a salvação para quem trabalhou muito, para quem trabalhou pouco, para quem trabalhou mais, para quem trabalhou menos. Por quê? É um dos fundamentos da salvação que a salvação seja pela graça, mediante a fé. E o que não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, quem trabalha muito não pode se vangloriar ou achar que vai receber mais ou menos no reino dos céus. Não, não tem a ver com isso. A salvação ela é dada pela graça de Deus, pelo único pagamento que a Bíblia combinou. Do início ao fim da Bíblia, só existe um pagamento que pode ser dado pela salvação. Que é isso que a parábola está dizendo. Só posso pagar uma coisa para cada um de vocês. O que é? A salvação, que é a morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A quitação das nossas dívidas, o nosso resgate, e nós vamos falar disso daqui a pouco no final do texto, o resgate é o preço pago por um escravo. O pecado nos escravizava. Então, além de morrer pelos nossos pecados, ele se fez pecado para que nós conhecêssemos e experimentássemos a justiça de Deus, né? Então, Adão pecou, passou o pecado por todo mundo. Jesus não pecou e retirou o pecado de todo mundo. É justiça. Justiça de Deus sendo apresentada a nós. Eu não fiz nada para que recebesse o pecado de Adão. Eu também não fiz nada para que recebesse a salvação em Jesus Cristo. Então, essa é a parábola. É a compreensão de que o preço que vai ser pago para todos nós, por servirmos a quem está nos recrutando, é um só, a salvação. Agora, não é injusto da parte de Deus, e pareceu injusto, fazer isso. Porque a graça, muitas vezes, ela escandaliza, né? Aqueles que são orgulhosos, porque pensam que são melhores do que os outros, pensam que merecem, têm mais merecimento do que os outros. Com relação à salvação, não funciona dessa maneira. Porém, quando a gente for avaliar e pensar nas questões das obras, você vai perceber, sim, que vai ter gente que vai se assentar mais próximo do Senhor. Sim, a Bíblia mostra 12 tronos, mais 12, são 24 tronos lá que são muito próximos a Deus. Agora, o padrão de se assentar perto do trono, perceba, Paulo nos mostra que Jesus, no capítulo 2, em Filipenses, verso 5, diz que Jesus, sendo Deus, ele se esvaziou de ser igual a Deus. Ele assumiu a forma de servo. Perceba, servo. Pelo que Deus, então, o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. E importa que todos os joelhos do dia se dobrem ao nome de Jesus. Perceba que o apóstolo Paulo vai colocar que Jesus foi assentado à direita de Deus Pai. E ele está, então, mais próximo, é o braço direito do Pai. Mostrando que o padrão no reino dos céus tem a ver com aquele que se esvaziou completamente na terra. Para esse foi dado um trono. Para esse foi dado o lugar mais próximo. Então Jesus está olhando para os seus discípulos que estão discutindo por lugares do trono para se assentar e dando parábolas para que eles pudessem entender. Ok, primeiro ponto, a salvação então é um preço para todos. O preço só existe um pagamento para as nossas dívidas pelo pecado. Só existe um pagamento para os escravos no Antigo Testamento serem livres. Só existe um valor. Então, quando em comparação, para que nós que éramos escravos do pecado fôssemos livres, o pagamento é o Cordeiro de Deus. Tem que morrer para que o pecado seja retirado do mundo. Ele levou sobre si os nossos pecados na cruz. Foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. E ele está tentando ensinar isso aos discípulos que estão com um olhar fixo em quem deles é o maior e nas posições do reino. Bem, é muito comum isso no ser humano, já que ele comeu do conhecimento do bem e do mal e foi infectado por um veneno que fazia com que ele tivesse uma megalomania, né? Uma mania de grandeza, de querer ser igual a Deus ou estar equiparado igual a Deus. E é isso que transmitimos quando fecundamos uma mulher, o pecado original. Um orgulho, uma soberba, uma prepotência, uma autossuficiência, uma mania de achar que conseguimos viver sem a dependência completa de Deus. Então, quando nós enxergamos esse texto e olhamos, nós conseguimos perceber muitas verdades profundas de ensinamento. E eu quero perceber e aplicar aqui, pensar em algumas verdades a respeito desse texto.
E pensar aqui, por exemplo, Jesus ele assume completamente sua humanidade. Jesus vinha nisso, propósito, né? Ele tinha que se apresentar a nós como homem, para vencer o diabo, para vencer as trevas. Ele se esvaziou completamente em prol da coletividade. Quando eu e você nos esvaziamos completamente em prol da coletividade, estamos bebendo do cálice de Jesus. Quando Jesus conversa com os discípulos, ele diz: vocês podem beber do meu cálice? Eles afirmam que sim. Jesus fala: vocês sim vão beber do meu cálice. Em outros textos, além de Mateus, Marcos e Lucas, encontramos lá o batismo. Eles serão batizados. É um batismo de humilhação, em que ele se esvaziaria. E nós encontramos ao longo da Bíblia, da história da Bíblia, da história cristã, que sim, os discípulos tomaram esse cálice. Em que sentido? Eles se renderam completamente à dependência de Deus. Eles se renderam a tal ponto de humilhação, como Jesus se humilhou na cruz, né? Foi nu, apanhou, foi espancado, foi chacoteado, e, enfim, passou por todas as humilhações, ficou sozinho, foi traído, com um beijo, enfim, foi traído de todas as maneiras, né? Foi negado, foi julgado, não tendo pecado. Então, ele experimentou a humilhação. A gente encontra o primeiro mártir dos apóstolos. Não o primeiro mártir da história cristã, mas no capítulo 12 de Atos a gente encontra o apóstolo Tiago sendo martirizado e foi morto por espada, né? Continuar essa narrativa em Atos. E nós encontramos também o apóstolo João no final de sua vida sendo exilado, sendo condenado a viver em Patmos, uma ilha. E nessas horas eu quero aplicar isso ao meu coração. Muitas vezes eu me sinto humilhado, talvez esquecido, nu diante das pessoas, expostos, falhas, pecados, como Jesus estava sendo exposto ali, estava nu diante de todos. E nós nos sentimos às vezes esquecidos, colocados de lado. No caso de João, perceba que ele recebeu a maior revelação de sua vida. Ele recebeu o próprio livro de Apocalipse. O começo do livro, o primeiro versículo, começa assim: ó, essa é a revelação, né? Quando ele fala essa revelação, ele está falando, esse é o Apocalipse. No original, Apocalipse significa, traduzido para nós, do grego Apocalipse, para o nosso original português, revelação. Então, essa revelação de Jesus Cristo, que Jesus quis dar nos fins dos dias à sua igreja, e nós sabermos o que haveria de conhecer, de acontecer, e conhecer coisas que outra hora estavam ocultas. Perceba que a humildade, ela deu para João um posto tremendo. Ele fecha o cânon bíblico, ele fecha as Sagradas Escrituras com aquilo que só estava passível a Deus saber. Então nós vemos aí uma exaltação, uma honra da parte de João, que no seu tempo talvez tenha sido interpretado como humilhação. Eu tenho falado aqui que a humildade ela é uma escada para a honra. Então nós vimos também Tiago, os mártires, todos os mártires sendo exaltados no próprio Apocalipse, sabe? Lugares de destaque existem para os mártires. E além dessas questões, eu encontro uma mulher em uma atitude de adoração. A Bíblia fala que a mãe de Tiago e João, a esposa de Zebedeu, nós vimos que ela era tia de Jesus, nós encontramos ela se prostrando. A palavra que fala que ela adorou, no grego, diz respeito a alguém que se prostra em reverência, beija a mão e até se dobra de joelhos a ponto de tocar a testa no solo. É uma prostração diante de Jesus. Ela chega numa atitude de adoração, mas com uma motivação de conquista por trás. E eu quero aplicar essa palavra no meu coração, no seu coração, que muitas vezes as nossas atitudes para com Deus têm a ver com nosso desempenho religioso, esse de adoração, né? Tem a ver com trocar algo, né? Querer algo em troca. E por termos essa intimidade de filhos hoje, é muito fácil, mas por causa dessa intimidade com Jesus, nos aproximarmos dele, achando que estamos oferecendo uma adoração, adorando, mas na verdade estamos querendo alguma coisa em troca.
muito comum. Então, que eu e você, a gente avalie o nosso coração com respeito à adoração que nós estamos oferecendo, já que a adoração tem a ver com o que Ele é, não com o que Ele faz. Adoramos pelo que Ele é. E quando eu penso, muitas vezes, como pai, eu encontro os pais, converso com os pais, eu não sou pai, mas sou pai espiritual de uma galerinha boa, né? São 10 anos de pastorado, 10 anos que pessoas me escutam, me seguem, me ouvem, vira e mexe, estão comigo, confessando aqui seus pecados. Então eu quero aqui pensar um pouco a respeito desse momento que essa mãe para como mãe e simplesmente manifesta uma unidade, né? E muitas vezes eu encontro pais assim, que ficam no campo do extremo. Dizem assim, eu não tive isso, então eu vou dar tudo para o meu filho que eu nunca tive. Bem, o caminho não é bem esse. Se você parar para pensar, você não foi chamado para ser o amigão do seu filho e dizer sim para ele, para tudo. Essa atitude que essa mãe estava pedindo era a promoção de filhos a nível de playboys espirituais, que iam dar chave de estrelas do céu, que ia usar os seus requisitos de intimidade com o mestre para ocupar posições. Um nepotismo, né, espiritual, gospel. Então, muitas vezes a gente, por querer que os nossos filhos ocupem lugares de destaque, e muitas vezes porque nós não alcançamos lugares tão de destaque, nós queremos agora que os nossos filhos alcancem, porque de alguma maneira a gente vai estar alcançando também vitória nisso. Bem, eu não incentivo de forma nenhuma os primeiros lugares, mas eu incentivo que sejam os melhores servos. E que a gente cerque os nossos filhos hoje com as ferramentas todas possíveis, mas que olhe para o coração deles, não incentivando eles a buscar o primeiro lugar, mas incentivando a ser o maior servo, aquele que tem um coração que pode ser apto a acessar lugares, primeiras cadeiras e não cair dessas primeiras cadeiras por causa do orgulho. Então a gente vai estar tratando os nossos filhos que poderão acessar esses lugares de destaque, de cadeiras proeminentes na sociedade, até mesmo no reino dos céus, mas que o coração deles esteja focado em ser grande no serviço. E eu tenho certeza que serão grandes líderes, ocuparão lugares de destaque e a gente dará todas as ferramentas para que eles sejam líderes em seus tempos. Eu não falo para pais que não, nesse momento, que são maus, sabe? Tem pais que são maus mesmos, que gostam de ver os filhos sofrendo. Estou falando daqueles pais que de tanto amar estragam os filhos. De tanto amar, de um amor assim, tão cego às vezes, né? E Deus não tem filhos playboys. Eu quero olhar para Jesus no capítulo 5 de Hebreus e prestar atenção lá e perceber que Jesus aprendeu com os seus sofrimentos. Perceba que se eu reconheço Jesus como Deus, olha como isso é profundo. Se Jesus aprendeu com os seus sofrimentos e foi aperfeiçoado pelos seus sofrimentos, agora olhando para Ele como Deus, como Cristo, o que Ele tinha que aprender? Do ponto de vista humano, eu paro e falo nada, Deus não tem que aprender nada. Mas a Bíblia fala que Ele aprendeu pelos seus sofrimentos e foi aperfeiçoado. Aperfeiçoado no quê? No perfeito Salvador, no perfeito sumo sacerdote. Então, Ele, de fato, nunca tinha sofrido. Então, Ele aprendeu a sofrer. De fato, Ele nunca tinha obedecido. Então, pela obediência, pelo seu sofrimento, Ele aprendeu, sim. Então, eu quero olhar para Jesus em sua humildade e compreender que, como filho, Ele obedeceu e pelos seus sofrimentos Ele foi aperfeiçoado e aprendeu com os seus sofrimentos e se transformou hoje no perfeito Salvador, assentado à direita de Deus Pai, em quem nós devemos confiar, manter a nossa mentalidade e não esquecer também que o texto vai falar que Ele não veio para ser servido. No verso de número 26 e 27 do capítulo 20 de Mateus, não seja assim entre nós. Quem quiser ser grande entre nós será como que sirva. Essa é a orientação. E tal qual o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Ele pagou o preço de um escravo. Eu era escravo do pecado. Você era escravo do pecado. Já não somos mais escravos. Ele nos libertou. Fica essa mensagem ao seu coração. É possível beber o cálice de Jesus de coração?